Você já ouviu falar de um homem tão perverso que foi eliminado por Deus sem aviso prévio, sem julgamento algum, sem oportunidade de arrependimento? Simplesmente desapareceu da face da terra por ordem direta do Senhor. Uma única frase nas Escrituras resume o seu destino. Mas por trás dessa breve menção, esconde-se uma história poderosa que marcou para sempre a linhagem de Jesus Cristo. Hoje vamos explorar o impressionante caminho de Er, o homem que Deus decidiu tirar do caminho. Acompanhe-nos em um dos relatos mais enigmáticos e impactantes de toda a Bíblia. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e permanecer conosco até o final. Uma lição profunda o espera. Compartilhe este vídeo com alguém que deseja compreender como até mesmo os pecados mais graves podem ser usados por Deus para manifestar sua glória. Prepare-se. Hoje vamos descobrir quem ele foi e por que sua breve história se transformou em uma das maiores lições sobre o caráter de Deus. Descubra o único nome apagado do livro da vida. Para realmente compreendermos a importância de Er, primeiro precisamos mergulhar no contexto histórico e espiritual em que ele nasceu. Estamos falando da Era dos Patriarcas, um período que abrange aproximadamente do século XIX ao XVI a.C., uma época em que promessas eram estabelecidas, identidades eram formadas e o povo de Israel ainda estava em seus primeiros passos de formação, muito antes da chegada dos reis, dos profetas e da lei de Moisés. Er era filho de Judá e provavelmente esse nome lhe soa familiar. Judá foi o quarto filho de Jacó, também chamado Israel, e de sua esposa Leia. Da linhagem de Judá surgiria séculos mais tarde o rei Davi. E mais adiante, segundo a tradição cristã, o próprio Messias, Jesus Cristo. A genealogia bíblica deixa isso claro. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou Judá, e Judá gerou seu primogênito, Er. Er foi o primeiro herdeiro dessa linhagem sagrada, o portador inicial da promessa divina, aquele sobre quem recaíam as expectativas de toda uma nação. Nasceu com o imenso privilégio de carregar a herança espiritual que um dia conduziria ao nascimento do Salvador. Mas, como veremos, o privilégio nem sempre vem acompanhado do caráter adequado. O que aconteceu com Er não impactou apenas sua família, mas alterou o curso da história de todo um povo. Antes de falarmos diretamente sobre ele, devemos compreender uma decisão ousada e polêmica que seu pai Judá tomou. A Bíblia nos relata que Judá se afastou de seus irmãos e foi morar na região de Adulão, longe das terras dos patriarcas. Lá, fez amizade com um homem chamado Ira, um adulamita, e tomou uma decisão que rompeu com as tradições de seus antepassados. Casou-se com a filha de um homem cananeu chamado Suá. Esse detalhe, muitas vezes ignorado pelos leitores, é fundamental. Os cananeus não seguiam os caminhos do Deus de Abraão. Suas crenças, costumes e práticas religiosas eram completamente diferentes e frequentemente contrárias aos ensinamentos transmitidos aos descendentes de Abraão. O próprio patriarca Abraão havia advertido seu filho Isaque para jamais tomar por esposa uma mulher cananeia. Isaque e Rebeca ficaram profundamente angustiados quando seu outro filho, Esaú, escolheu esposas hititas. E agora, Judá, portador da promessa divina, mistura seu sangue com os povos da terra, selando uma união que traria consequências severas. É nesse contexto de comprometimento espiritual enfraquecido que nasce Er, o primogênito de Judá. Uma criança presa entre dois mundos, herdeiro das promessas de Abraão, mas criada sob forte influência cananeia. As decisões de seu pai haviam semeado sementes que logo dariam frutos amargos. Gênesis 38:3 registra seu nascimento de forma simples, quase despercebida.
Ela, filha de Suá, concebeu e deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Er. Mas por trás dessa simplicidade esconde-se um peso enorme. Como primogênito, Er ocupava um lugar de honra. Nas culturas antigas, isso não implicava apenas herdar a maior parte dos bens do pai, mas também assumir a liderança espiritual e moral da família após sua morte. Ele não foi apenas mais um nome na história. Er foi o primeiro elo de uma linhagem que carregava promessas eternas. E o que aconteceu depois revelaria verdades profundas sobre o caráter, a responsabilidade e o próprio coração de Deus. Como primogênito, ele tinha direito não apenas a uma porção dobrada da herança, mas também a uma bênção especial, um chamado espiritual. Através dele, o fio dourado das promessas feitas por Deus a Abraão deveria continuar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Imagine o peso desse legado sobre os ombros de um jovem. Er não era simplesmente mais um filho de Judá. Ele era o elo vital da cadeia que levaria ao cumprimento do plano divino, a linhagem messiânica. A história da salvação passava literalmente por ele. E, no entanto, a Bíblia guarda silêncio sobre sua infância e juventude. Não sabemos quais ensinamentos ele recebeu, que influências moldaram seu caráter ou que tipo de ambiente familiar o cercava. Mas podemos imaginar um lar dividido. Por um lado, a tradição hebraica. Por outro, os costumes e crenças cananeias, herdados da decisão de seu pai Judá de casar-se com uma mulher estrangeira. Curiosamente, o nome de Er, em hebraico, significa vigilante. Uma ironia profunda, considerando que sua vida refletiu o oposto, uma cegueira espiritual devastadora. Quando alcançou a maioridade, seu pai Judá escolheu-lhe uma esposa, Tamar. O nome Tamar, que significa palmeira, evoca retidão, firmeza e dignidade. Qualidades que seriam essenciais na história que estava prestes a se desenrolar. A Bíblia não especifica se Tamar era cananeia ou descendente de Abraão, mas isso não tem grande relevância, pois o texto deixa algo claro. Ela compreendeu o propósito divino da linhagem de Judá melhor do que os próprios homens de sua casa. O casamento entre Er e Tamar não foi simplesmente uma união conjugal, foi um pacto sagrado e espiritual. Uma aliança destinada a gerar descendência que mantivesse viva a promessa de perpetuar o plano divino iniciado nos dias de Abraão. Mas algo terrível aconteceu. Gênesis 38:7 registra de forma direta e assustadora. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor o matou. Uma frase curta, um veredito final. Sem mais detalhes, sem explicação sobre a natureza de sua maldade, sem possibilidade de redenção. Apenas o peso esmagador de uma sentença divina. Era mau aos olhos do Senhor. E assim, o Senhor o retirou da terra dos viventes. Essa única linha encerra a história de Er, mas também abre um profundo abismo para a reflexão. O que ele fez para tornar-se o primeiro homem nas Escrituras a ser executado diretamente por Deus? Que tipo de mal justificaria um juízo tão absoluto e imediato? Sabemos que a natureza de Deus não é eliminar pessoas por falhas menores. O Deus revelado nas Escrituras é compassivo, misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor e fidelidade, como proclamado em Êxodo 34:6. Isso nos leva a uma conclusão inevitável. A maldade de Er devia ser verdadeiramente extrema. Mas o que exatamente ele fez? A Bíblia, como vimos, guarda silêncio sobre os detalhes. No entanto, a tradição judaica, especialmente nos comentários preservados no Midrash, oferece algumas interpretações possíveis. Uma das mais antigas é que ele cometeu o mesmo pecado que mais tarde cometeria seu irmão Onã. Evitou deliberadamente dar um filho a Tamar, desperdiçando intencionalmente sua descendência. Por que ele faria isso? Alguns sugerem que Er
desejava preservar a beleza física de Tamar, evitando os efeitos da gravidez. Outros creem que foi um ato puro de egoísmo. Ele não queria ter filhos que, no futuro, disputassem sua herança. Qualquer que tenha sido a motivação, tal comportamento refletia um desprezo consciente pelo plano de Deus e pela missão sagrada da linhagem que lhe cabia. Outros estudiosos judeus propõem que ele possa ter introduzido a idolatria cananeia em seu lar, corrompendo a fé herdada dos patriarcas e contaminando espiritualmente a linhagem messiânica. Há ainda quem sugira que ele pode ter sido cruel, abusivo ou violento com Tamar. Mas a verdade é que não sabemos ao certo, e talvez seja precisamente nessa ambiguidade que se encontre uma lição profunda. O silêncio das Escrituras desvia nossa atenção do pecado específico e a direciona para a resposta de Deus diante dele. O Senhor não vê apenas nossas ações, mas examina as intenções do coração. E no caso de o juízo divino foi rápido, direto e definitivo. Ele falhou rotundamente em sua responsabilidade. Foi o primeiro homem nascido dentro da linhagem messiânica e também o primeiro a ser cortado por Deus. A morte de criou um vazio na genealogia da promessa. Uma ruptura que, segundo os costumes da época, não podia ficar sem resolução. Era necessário um substituto, alguém que continuasse a linha interrompida. E é aqui que entra em cena um antigo costume que, embora tenha sido codificado oficialmente muitos séculos depois, em Deuteronômio 25, já era praticado nos tempos dos patriarcas: a lei do levirato. Naqueles dias, existia uma tradição estabelecida. Quando um homem morria sem deixar filhos, seu irmão tinha a responsabilidade de casar-se com a viúva e gerar um filho em nome do falecido. O primogênito dessa união seria considerado herdeiro do irmão morto, garantindo assim a continuidade de seu nome e de sua linhagem. Era uma forma de assegurar que nenhuma família desaparecesse do povo de Israel. Após a morte de Judá voltou-se para seu segundo filho, Onã, e lhe ordenou: vá, case-se com a mulher de seu irmão e gere descendência para seu irmão. Onã obedeceu, mas apenas parcialmente. Casou-se com Tamar, mas sempre que se deitava com ela, evitava intencionalmente a concepção, derramando seu sêmen no chão. Por que ele fazia isso? A Bíblia explica com clareza. Onã sabia que qualquer filho que nascesse não seria considerado seu, mas de seu irmão. Movido pelo egoísmo, recusou-se a dar um herdeiro ao irmão falecido, pois isso ameaçava seus próprios interesses. Sem uma descendência direta, Onã permanecia como herdeiro principal de Judá. Mas se tivesse um filho com Tamar, essa criança herdaria legalmente o direito de primogenitura, tirando-lhe a posição privilegiada. Mais uma vez, somos testemunhas do juízo divino. O que Onã fez foi mal aos olhos do Senhor, e assim ele também foi abatido. Duas mortes dentro da mesma família, pelo mesmo motivo: egoísmo e resistência ao plano de Deus. A casa de Judá mergulhava em uma profunda crise. A promessa divina parecia pender por um fio, ameaçada por um ciclo de desobediência e juízo. Diante da perda de 2 filhos em circunstâncias semelhantes, Judá entrou em pânico. Ainda tinha um terceiro filho, Selá, mas temia que também morresse se casasse com Tamar. Em vez de confiar no plano de Deus, Judá escolheu uma solução humana. Ele disse a Tamar: viva como viúva na casa do seu pai até que meu filho Selá cresça. Mas a Bíblia revela suas verdadeiras intenções. No fundo, ele temia que Selá também morresse, como seus irmãos. Judá usou essa desculpa para se livrar de Tamar, sem nenhuma intenção real de cumprir sua promessa. Obediente, Tamar voltou para a casa de seu pai e esperou. Os meses se transformaram em anos. Selá cresceu, atingiu a idade de se casar, e Judá ficou em silêncio.
não cumpriu sua palavra. Tamar ficou viúva, sem filhos, sem proteção, sem futuro. Esse é um dos momentos mais intensos e dramáticos de toda a narrativa bíblica, onde a fé, o medo e o destino do linaje prometido se entrelaçam de forma poderosa e decisiva. A promessa divina, o linaje destinado a conduzir ao Messias, estava agora em perigo. Não por ameaça de inimigos externos, mas pela fraqueza, o medo e a desobediência daqueles que estavam chamados a preservá-lo. Tamar, ao perceber que Judá não tinha intenção de entregar Selá como marido, encontrou-se em uma situação desesperadora. 2 vezes viúva, sem descendência, sem futuro. Mas sua angústia ia além do pessoal. Ela entendeu que a continuidade do linhagem sagrado estava em jogo. E quando os homens falham, Deus costuma levantar o improvável. Naquele instante crucial seria uma mulher, uma viúva esquecida, quem restauraria aquilo que 3 homens haviam negligenciado ou destruído. Diante dessa realidade, Tamar tomou uma decisão audaciosa, polêmica, mas definitiva. Descobriu que Judá, recentemente viúvo, estava indo a Timná para tosquiar suas ovelhas. Era um tempo festivo, em que os pastores costumavam entregar-se à celebração e ao prazer. Tamar conhecia o caráter de seu sogro e elaborou um plano. Ela tirou as vestes de viúva, cobriu-se com um véu e sentou-se à entrada de Enaim, no caminho para Timná, um lugar estratégico onde se apresentou como uma prostituta sagrada, figura comum entre os cananeus. Judá a viu, mas não a reconheceu. Atraído, aproximou-se e propôs-lhe que dormissem juntos. Com astúcia, Tamar respondeu: "O que você me dará para estar comigo esta noite?" Judá prometeu enviar-lhe um cabrito do seu rebanho. "Muito bem", respondeu ela, "mas até que o envie, deixe-me uma garantia." Judá entregou-lhe 3 objetos: seu selo, o cordão e seu bastão. Não eram simples pertences. Esses objetos representavam sua identidade e autoridade. O selo servia para autenticar documentos. Provavelmente o cordão o prendia, e o bastão tinha marcas pessoais que o identificavam como seu. Após o encontro, Tamar voltou discretamente para sua casa, vestiu-se novamente com suas roupas de viúva e esperou. Dias depois, Judá enviou o cabrito prometido por meio de seu amigo, o adulamita, mas a suposta prostituta havia desaparecido. Ninguém em Enaim sabia de quem falavam. Passaram-se 3 meses, e então chegou a notícia. Tamar, sua nora, cometeu adultério e está grávida. A resposta de Judá foi dura e impiedosa. "Peguem-na e queimem-na." Parecia que o plano de Tamar havia fracassado. Ela estava prestes a ser executada? Seria essa a justiça de Deus? Ou estaríamos à beira de um dos reviravoltas mais impactantes de toda a história bíblica? Naquele momento decisivo, Tamar revelou sua estratégia. Enquanto era levada ao lugar da execução, enviou a Judá os objetos que ele mesmo lhe havia dado como garantia: o selo, o cordão e o bastão. Junto com eles, uma declaração firme e corajosa: "Estou grávida do homem a quem pertencem esses objetos. Por favor, reconheça a quem pertencem este selo, este cordão e este bastão." Imagine a cena. Judá, rodeado por uma multidão expectante, prestes a emitir julgamento contra sua nora, recebe os objetos. Ao vê-los, ele os reconhece imediatamente. O silêncio domina o lugar. Judá segura cada peça em suas mãos. A tensão é densa. A vida de Tamar e do filho que carrega pendem por um fio. E então, diante de todos, Judá pronuncia uma das confissões mais notáveis de toda a Escritura. Não apresenta desculpas, não culpa ninguém, não tenta esconder sua falha. Simplesmente reconhece, com humildade e arrependimento: "Ela é mais justa do que eu, porque não a entreguei ao meu filho Selá." É uma confissão pública, um ato de humildade, um reconhecimento genuíno.
Judá admite não só que teve relações com Tamar, mas também que não cumpriu seu dever legal sob a lei do levirato. Sua frase, "Ela é mais justa do que eu", é profunda e carregada de significado. Reconhece que, embora os métodos de Tamar fossem pouco convencionais, seu propósito era legítimo: preservar o linhagem familiar e defender o plano divino. Tamar é poupada. Sua gravidez continua. A história poderia terminar aqui. Justiça restaurada, honra redimida. Mas um último detalhe acrescenta uma reviravolta surpreendente e profética. No momento do parto, Tamar recebe uma surpresa inesperada. Está grávida de gêmeos. Durante o nascimento, um dos bebês estica a mão. A parteira, tentando marcar o primogênito, que tinha direitos especiais, amarra um cordão vermelho em seu pulso e declara: "Este saiu primeiro." Mas então acontece algo desconcertante. O bebê retira a mão e seu irmão nasce antes dele. Por isso o chamaram Pérez, que significa brecha ou avanço. O outro, marcado com o fio escarlate, foi chamado Zera, que significa brilho ou amanhecer. Embora possa parecer um detalhe menor, esse acontecimento encerra um simbolismo profundo. Zera, sinalizado pelo fio vermelho, parecia ser o escolhido. No entanto, Perez quebra a ordem natural, nasce primeiro e assume o lugar do primogênito. É uma inversão que reflete o modelo divino que vemos repetido por toda a Bíblia. Deus escolhe o improvável, exalta o humilde e abre caminho onde não há. Esse é um padrão recorrente nas Escrituras. Deus frequentemente prefere o segundo ao primeiro, o rejeitado ao favorecido, o inesperado ao evidente. Lembremos dos exemplos: Abel sobre Caim, Isaque sobre Ismael, Jacó sobre Esaú, José em lugar dos seus irmãos mais velhos e Davi acima dos seus irmãos mais fortes e experientes. Do mesmo modo, Pérez, fruto de uma união inesperada nascida de um plano audacioso elaborado por uma viúva corajosa, torna-se o elo-chave da linhagem messiânica. Dele surgiriam os líderes da tribo de Judá e, séculos depois, o rei Davi. A história de e Tamar revela um princípio divino constante. Quando o plano A falha devido à desobediência humana, Deus já está operando o plano B. E com frequência, esse plano se mostra ainda mais glorioso. O primogênito de Judá morreu sem deixar descendência. Seu nome é quase ignorado nas genealogias bíblicas posteriores. Para muitos, é apenas uma nota de rodapé na grande narrativa da redenção. No entanto, seu legado é paradoxalmente significativo, não pelo que fez, mas pelo vazio que deixou com sua ausência. Sua morte desencadeou uma série de eventos que revelaram a maldade de Onã, o temor de Judá, a coragem de Tamar e, sobretudo, a fidelidade de Deus ao seu propósito eterno. Simboliza o homem que tinha tudo: posição, privilégio, promessa, e perdeu tudo por causa do pecado. Sua história é um sério alerta sobre a grande responsabilidade que acompanha o privilégio espiritual. Anos depois, no deserto, há um recenseamento do povo de Israel em Números 26. Lá, sua família é mencionada como parte da tribo de Judá, mas sem descendência direta. Seu lugar foi ocupado pelos filhos de Perez, que se tornaram um clã numeroso e proeminente. A linhagem não continuou pelo herdeiro legítimo, mas por meio de Perez, nascido de uma união que, em qualquer outra circunstância, teria sido escandalosa: a de Judá e sua nora Tamar. Talvez a lição mais poderosa que a história do herdeiro nos deixa seja esta: ninguém é indispensável no plano de Deus, mas todos somos convidados a participar dele. O Senhor cumprirá seu propósito com ou sem nossa colaboração, mas nos oferece a oportunidade de ser parte ativa de sua obra redentora. A história não termina com Perez. O livro de Ruth continua essa linhagem. Perez gerou Hezrom, Hezrom gerou Ram, depois Aminadab, Naasson e Salmão, que gerou Boaz. Boaz casa-se com Ruth, a
a moabita, e dessa união nasce Óbede, pai de Jessé, pai de Davi, o homem segundo o coração de Deus. A Davi foi feita uma promessa eterna, que seu trono seria estabelecido para sempre. Assim, a linhagem messiânica, nascida do escândalo, da fé e da redenção, avança imparável até chegar a Jesus, o Cristo, o Filho de Davi, o Salvador do mundo. Ao abrir o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus começa com uma declaração poderosa: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E em Mateus 1:3 encontramos um detalhe notável: Judá gerou de Tamar a Perez e a Zera. Em uma longa lista de homens, Tamar é uma das poucas mulheres mencionadas na genealogia de Jesus. Por quê? Porque seu ato de coragem e fé preservou a linhagem messiânica num momento em que os homens haviam falhado. A história, que começou com o pecado e a injustiça, culmina séculos depois com o nascimento do Salvador. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Da morte, Deus tirou vida. Da injustiça, surgiu a justiça. Do fracasso humano, emergiu a redenção divina. Esse é o padrão que atravessa toda a Bíblia e alcança seu ponto culminante na cruz de Cristo. A história nos lembra que todos temos um lugar no plano de Deus. Podemos seguir o caminho do desperdício de nossos privilégios ou o caminho de Tamar, que lutou pela justiça, mesmo quando tudo parecia perdido. Curiosamente, o nome de significa vigia, mas ele não cuidou de seu próprio coração. Seu exemplo nos convida a examinar nossas atitudes, nossas decisões e nosso caráter. E, acima de tudo, nos lembra que mesmo quando falhamos, Deus permanece fiel. Seu plano de redenção segue em andamento, muitas vezes por caminhos que jamais imaginaríamos. Você já conhecia essa história? Compartilhe nos comentários qual parte mais te impactou nessa narrativa. Que Deus te abençoe.